1 Coríntios 14. No capítulo de hoje, Paulo vai falar sobre dons de línguas e profecia e sobre como colocar isso em ordem no culto. Paulo começa falando sobre o dom de língua, sobre como o dom de língua, quando você é falado em comunidade, num todo, ele não edifica ninguém se você não trazer uma revelação. Ele fala que o dom de língua, ele edifica a si mesmo. É muito bom quando você e Deus, e você fala em línguas e tal. Porém, quando você tá junto, quando você tá ali na igreja, na comunidade, precisa ter uma revelação. Ele fala assim: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil a vocês, a não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou ensino? Então, o que Paulo está falando aqui, gente? Se eu falar em línguas e não trazer uma revelação, no que eu vou estar edificando a vida de vocês? É melhor, ele fala, vocês estão querendo tantos dons, vocês estão buscando, busque o dom de profecia, porque só o dom de língua, gente, vai edificar a si mesmo, sendo que nós precisamos edificar a igreja. O dom de língua sozinho, ele não edifica a igreja. Agora, o dom de língua, mais o da profecia, como ele fala, por que eu vou falar em línguas, quando eu vir a vocês, se não para trazer uma profecia, um ensinamento ou um conhecimento? Então, Paulo está realmente colocando ordem aqui na igreja, ordem no culto, porque deveria estar uma bagunça, falando em língua para os quatro cantos, e aí ele começa falando realmente hoje em específico sobre o dom de língua, sobre como o dom de língua, ele é importante e bom quando você e Deus, como eu falei, só você e Deus orando ali e tal, mas quando você está juntos, quando você for falar em línguas e não tiver a revelação, ele até coloca, quando você está falando em línguas e você não tiver a revelação, não fale em público, não fale, diminua a voz, não comece a falar alto, porque o dom de língua sozinho, ele não vai edificar a igreja, e pode, como ele coloca o exemplo aqui, se alguém que for crente ou descrente chegar na igreja e encontrar vocês falando em tudo que é língua lá, sem nenhuma revelação, sem nenhuma tradução daquilo, ela vai escarnecer vocês, vai achar que vocês são um bando de louco. Agora, se alguém chegar aqui, crente ou descrente, instruído ou não, e ver que vocês estão falando em profecias, falando em línguas, mas trazendo a tradução, eles vão também poder ser edificados através disso. Então, realmente, Paulo está colocando aqui sobre a importância da edificação da igreja, Ele está falando hoje sobre dons, mas isso não tem a ver somente com os dons, mas tudo o que a gente faz, Todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente faz, reflete naquilo que a gente vive, Então, a gente tem que pensar que a gente não está vivendo para nós, mas vivendo para edificar um todo, vivendo para edificar o corpo, Muitas vezes a gente erra de achar que a gente está vivendo só para nós mesmos, de achar que a gente faz tudo só para nossa própria edificação, sendo que aqui Paulo deixa bem claro que a vida cristã não é assim. Como no capítulo anterior ele falou sobre o amor, tudo isso está embasado no amor, porque quando você ama o seu próximo, você faz tudo para edificar ele. Quando você ama aquilo que você faz, quando você ama o ministério, você dedica 100% daquilo. E é isso que Paulo está colocando aqui para o povo, Tipo assim, vocês estão buscando, vocês estão fazendo da maneira errada, Então ele está instruindo, mas vocês estão buscando tanto para si, e busquem para que a igreja seja edificada, para que todos vocês consigam alcançar realmente todos os resultados, todas as bênçãos, todos os favores de Deus, E aí ele fala sobre realmente nós estarmos ali dispostos uns aos outros, para a gente se reunir, para que realmente tenha ensino, tenha a edificação da igreja, tenha profecias, mas unidos, juntos, na mesma linha de pensamento, ali fazendo e buscando, Então eu acredito que hoje o devocional ele deixa bem claro sobre a edificação da igreja, sobre como nós temos que edificar o próximo e parar de ficar buscando só para si. A gente busca para nós, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos transbordar para o próximo. Então vamos realmente buscar isso a cada dia mais, para que o corpo todo seja edificado. Esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau!